Segunda, só chegar para galera, então eu vou seguir o mesmo padrão. Graça e paz a todos. Tá bom? O meu perfil é outro, certo? Até ontem eu fui brincar com alguém, eu vou chegar, às vezes fica bom, você chegar e falar galera, eu falei, não consegui nem falar galera, então ficou meio confuso, eu falei, não vou usar isso não, porque não é o perfil da gente. A gente ontem, depois que terminou o trabalho, eu sei que desde a segunda-feira vocês têm ouvido temas diferentes, né? Talvez alguns textos iguais, o mesmo texto, mas com uma dinâmica e um binóculo diferente de se olhar o texto dentro do filme que foi passado, né, divertidamente. A gente tem que pensar um pouquinho ali, porque no primeiro momento eu falei estranho, achei que era mais relacionado à diversão, né? Eu vou falar para vocês, eu tentei assistir o filme 2 vezes, no final eu dormi. Certo? O que me salvou foram as sinopses do filme. Porque muito interessante a abordagem, né? Tanto é que a gente, no aspecto de imaginar um filme infantil, não é um filme infantil, é um filme que requer percepção, requer realmente você prestar muita atenção, né? E você sabe como que o vovô funciona, né? Começa a prestar muita atenção, vai dando estresse, já vai começar a dormir, né? Já se perde. Então eu andei lendo mais as sinopses do filme. As sinopses do filme realmente demonstram também a história, o enredo. Eu não sei quantos dos que estão aqui assistiram o filme, né, dentro dos temas que ali são abordados, né? Mas isso não significa que eu esteja dizendo para vocês, olha, a gente não assista. O filme é importante, é interessante, não é um filme infantil, como eu já disse, certo? Embora seja um filme de animação, mas ele traz aspectos do nosso cotidiano, né? Desses sentimentos que a gente tem e que surgem e que mudam na mesma proporção de você estar alegre, ficar triste, ficar com raiva, certo? Rejeição, qual que era o outro? Vocês não assistiram o filme? Raiva, né? Raiva é o que eu vou falar hoje? Então tá certo. Então, para ver, não tem esquecimento lá também? Se tivesse, bateria aqui com o pastor. Então, a raiva está associada à ira, né? Que é uma abordagem bíblica que a gente quer fazer. Cada qual com o seu perfil, cada qual com o seu jeito de estar falando. E a gente, os irmãos que já me conhecem, alguns disseram assim, eu até ontem o Magrelo, quando falava, vai estar o pastor Claudecir, eu falava, não apresenta não. Porque a gente é da casa, né? A gente é da casa. Até lutei com a Dina, coloca outro, põe outro, chama outro para estar no lugar, né? E aí, vocês não conhecem, a mim vocês conhecem, né? E a gente, quando chega num momento como esse, também a gente fica assim com o coração na mão, certo? Pulsando, porque, embora tenha visto, eu não sei como o Paulo Pareno se portou na segunda-feira, mas só pela foto que eu vi dele, eu falei, é um meninão mesmo, viu? E depois na terça foi o Evandro lá, né? A gente já conhece o Evandro, o perfil do Evandro, do Paulo. E ontem eu não conhecia o Rodolfo. O Rodolfo eu conheci ontem aqui, né? Vocês já conheciam mais do que eu. E hoje, amanhã, tem o Giovanni, né, de Marialva. No sábado, Walter, né? Londrina, que era ex-baterista da Oficina G3. No domingo, o reverendo Juliano vai estar à noite fechando a IBEV com o culto do amigo. Então, são questões assim, né, dentro dessa dinâmica. Nós agradecemos aqueles que nos visitam
E para ajudar o pastor, que só está funcionando de um olho, uma lâmpada resolve se apagar. Eu queria que vocês fossem em Efésios, capítulo 4, texto muito conhecido. Nós vamos colocar alguns textos aqui. Eu pedi ao Adnan que ele desse a dinâmica dos textos, de algumas abordagens ali no telão. E eu não sei o que ele aprontou, porque eu mandei hoje à tarde para ele, não vi. Efésios 4, o versos 26 e 27, um texto que a gente muito conhece, é um tema. Então nós estamos usando esse texto, mas haverá abordagem, outros textos serão usados. Eu vou marcar o tempo aqui porque eu sei que a gente acaba querendo falar tudo num só momento, não dá certo. Então, até onde eu olhar para vocês e sentir assim que vocês não estão perdendo mais o interesse, eu continuo. Se eu sentir assim que estão cansados, vamos ficar por aqui, porque o tema realmente não dá para terminar aqui. Eu me baseei no ano, talvez o Roberto César me ajude aqui. Nós fizemos uma viagem para participarmos de um curso da CEPAL na cidade de Belo Horizonte, e lá nós participamos de várias palestras com um psicólogo americano, doutor em psicologia, e a gente pegou o material dele, leu o material dele, compramos os livros dele. Então eu estou muito baseado também, mais assim, num livro que se chama Ira. Não é a banda Ira, não. Alguém ontem falou para mim, foi a banda Ira, eu venho, pastor, né? Falei, até eu viria, mas não é sobre Ira. O livro é muito interessante. Se vocês tiverem, lembra, Roberto César, qual era o nome? É Gary Chapman, alguma coisa assim, né? Mas se vocês encontrarem esse livro chamado Ira, é o título do livro, Ira, uma abordagem muito bíblica, muito gostosa, tanto de você no conhecimento como na leitura fácil, ajuda a gente a perceber alguma coisa. Então eu nominei Ira, a experiência de todos nós, né? Quem daqui nunca ficou irado? Quem daqui nunca ficou com raiva, com cólera, né? Então eu vou pedir com a Dinan, à medida que ele vai nos ajudando ali, a gente vai percebendo alguma coisa. Aquela caneta está aí? Traz aqui para mim, meu irmão. Só a caneta, tá? Que assim a gente ajuda a acompanhar. Vocês estão vendo bem aí? Vamos ver essas palavras? Porque elas... Não sei onde a Dinan arrumou essa foto aí, não sei se era... Ah, tá. Efésios 4, 26 a 27. Diz assim o texto: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse texto você já leu, esse texto você já viu por vários momentos. Como é que eu posso estar irado e não pecar? Como que é esse negócio? Como é que eu trabalho isso na minha vida individual? Porque a ira, ela vai acontecer num dado momento. E para vocês terem uma ideia, a ira, ela... Dina, vai mudando aí pra gente, querido. São aquelas letrinhas que vão ficar correndo? Então, ira, no dicionário Aurélio, raiva, cólera, indignação, revolta, tudo isso você já percebeu em você, tudo isso você perceberá quando estiver irado, tudo isso você... onde ela se origina? Antropólogos descobriram que a ira é pan-humana.
isto é, todas as culturas do mundo experimentam. A ira é uma experiência universal dos seres humanos. Pessoas de todas as idades e de qualquer posição social experimentam a ira. Quem é pai viu a criança irada, a mulher irada, o marido irado, filhos irados, certo? Pais irados, colegas irados, enfim, esta não é uma experiência que ela é atribuída só a você, ela está na dinâmica de todo ser humano, é a experiência de todos nós, das gerações que passaram, nossa geração, as que virão. Então, tem essa experiência da ira. Qual a origem da ira? Capacidade humana para a ira tem origem na natureza divina. Talvez aí você vai ficar um pouco preocupado, irado como pastor. Como que a ira tem sua origem divina? Na pessoa de Deus. Como é que nós podemos perceber isso? Como é que nós podemos aceitar isso? Pelo menos em dois fatos que se tornam importantes para a gente perceber, já que nós estamos falando sobre a capacidade humana de ficar irado, que todas as pessoas ficam iradas, independentemente da cultura, da língua, se ela é chinesa, se ela é do Afeganistão, não interessa, todos nós ficamos irados. Mas aonde se dá a origem da ira? Talvez isso possa soar estranho para você, certo? A ira tem origem na natureza de Deus. Não é que nós vamos digerir, aceitar isso para a nossa vida? Pelo menos em dois fatos que a Bíblia sempre procura demonstrar para nós, dois aspectos dessa natureza de Deus: santidade e amor. Parece mais estranho ainda, porque se a natureza de Deus está na sua santidade e no seu amor, e dali surge a origem da ira. Então vamos perceber alguns textos aqui que foram colocados. Vocês conseguem ler daí? Consegue? Quem conseguir ler, por favor? Vamos ler todos? Porque ele está ser santos, porque eu sou santo. Deus está falando da sua natureza. Continua, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós consagrareis sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Vamos para mais um texto? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tem mais um? Vamos lá, Marcos 3? De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha recebido uma doença, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria injustiçado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão recebida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é isto que nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor e indignados, concluindo a natureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Vamos lá, João. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma de portas, expulsou todos do templo, bem como os ovelhas
Observe, vamos ficar por aí. Nós estamos falando sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não há em Deus a origem do pecado, a natureza do pecado. Mas há em Deus, por causa da sua natureza, em ser amor e santidade, nós percebemos que esse Deus, por causa de ser amor e santidade, Ele mesmo requer um esforço humano, requer de cada um de nós que nós estejamos sempre atendendo a sua natureza, amor e santidade, e que rejeita aquilo que Ele detesta. Então, quando Deus Ele quer que você atenda dentro da sua natureza, também amar e se revestir de santidade, quando isto não está acontecendo, por causa desse amor dele, por causa dessa santidade de ser santo, ele fica indignado, ele fica em cólera por causa que há um atendimento negativo. Eu sou santo, você tem que ser santo. Eu sou santidade, você tem que se revestir de santidade. Quando isso não acontece, é a resposta que Deus dá ao ser humano por causa do ato não correspondido. A ira. Ele fica irado com os seus. Porque a ira, ela tende a ser justamente uma resposta positiva. Você tem que olhar para isso. Ela tem origem em Deus, mas ela não é pecaminosa. Às vezes você fala assim: nossa, você está ira, você está em pecado. Ira não tem nada a ver com pecado. Faz parte da sua natureza humana. Você não pode estar relacionando o seu estado de ira naquele exato momento. Por quê? Porque toda ira requer uma resposta. Esse é o problema. Toda ira, ela tem uma motivação, ela tem uma razão para existir. Como é que eu vou me encaixar? Como é que eu vou trabalhar isso quando estiver irado? Já que ela não é pecado. Observe bem o que o texto que a gente leu: irai-vos, mas é bem diferente. Ninguém pode aqui, nenhum de nós aqui pode dizer: olha, porque ele está irado, ele está em pecado. Não, porque ela faz parte dessa nossa natureza. E como nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, às vezes a gente pode se perder achando o seguinte: tudo tem origem no pecado a partir da queda do homem. Mas nós fomos criados, embora tenha ofuscado essa imagem, essa semelhança, essa parte essencial, essa natureza essencial de Deus em nós, ela não foi perdida. Ela está aí. Ela está aí. Assim como Deus, em dado momento, sente ira por não ter uma resposta positiva dos seus, aquilo que Ele deseja, assim eu também, ao sentir a ira, eu tenho que justamente pensar que eu não posso transformá-la em pecado. Isso é um outro caminho que nós vamos seguir, certo? Em inúmeras ocasiões nós vamos perceber que Jesus sentiu a ira. Vocês percebem naquela entrada triunfal, entrada em Jerusalém, quando ele coloca os cambistas, né, os vendedores do templo para correr, e ele faz um chicote ali e começa a pôr todo mundo para correr, a derrubar a mesa, certo? Nós temos um momento ali em que Jesus está irado. Ele está irado. E existe uma causa nobre, porque o que eles estavam fazendo com o templo? Transformando o templo, que é lugar de santidade, lugar de adoração, lugar de culto. Eles estavam transformando o culto e aquela localidade
no lugar de comércio. E não é um propósito. Então percebam bem, por que Cristo ficou irado naquele momento? Ele pecou? Não. Ele não pecou. Ele simplesmente diz, ó, o objetivo disto não é para isso que vocês estão fazendo. Então voltem ao que precisa ser feito de maneira correta. Por isso, meus queridos, às vezes nós temos esses complicadores dentro da nossa cabeça em querer atribuir, achar que Deus, certo? Ele cria coisas para nós de maneira que nós não saibamos suportar, nós não saibamos conviver. Eu e você estamos convivendo na presença de Deus com todas as falhas que nós temos, porém, eu e você temos a palavra de Deus para nos orientar qual é a maneira correta e qual é a maneira errada. Qual é a maneira correta? Qual é a maneira errada? E em certo momento eu me atribuí, assim como os temas da alegria, né? Eu não sei se já foi falado, vai acontecer ainda. O que foi falado anterior? Medo. Você pode transformar ela com duas situações totalmente diferentes e fazer daquele sentimento um pecado e tornar aquele sentimento que está inserido um pecado no ser humano. Eu e você temos que observar com atenção o que Deus está falando para nós. Para você ter uma ideia, a palavra ira, ela é mencionada no Antigo Testamento 455 vezes, no Antigo Testamento, certo? E na grande maioria, vinda de Deus. E no Novo Testamento, 375 vezes. Ira e seus sinônimos você vai encontrar. Por quê? Porque ela se refere a nós, porque ela é justamente algo que mexe com a gente. Qual é o propósito da ira? Está aí próximo de você, Adina? Verifica para a gente. Vamos ver aqui. É que tem esse pedestal aqui. A ira é uma experiência universal e o próprio Deus frequentemente a vivencia. A ira humana é desígnio de Deus para nos motivar a atitudes construtivas quando nos deparamos com coisas erradas ou injustas. Quando é que você fica irado? Quando você se depara com coisas erradas e injustas. E o que Deus quer fazer com isso? Que você tenha uma atitude construtiva. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu, adolescente, como é que eu, jovem, como é que eu, marido, esposa, como é que eu, filho, vou lidar com essa situação de maneira construtiva, já que Deus quer isso para a minha vida? Continua lá, Dina. Qual o objetivo de Deus com respeito à ira humana? A ira existe para nos mostrar a tomar medidas positivas e amorosas quando nos defrontamos com a injustiça. Então, perguntando aqui para vocês, todas as vezes que você fica irado, todas as vezes que às vezes você usa a expressão "tô na carne", né? Crente já aprendeu um outro clichê, né? "Tô na carne". As respostas a esta ira que você sente, elas são construtivas e amorosas por causa de uma injustiça? Quando você lida com a ira, vinda de alguém para você, ou indo de você para alguém, de que maneira é o término? Como que ela se fecha? Como que ela se porta? Você termina aquele momento da sua ira, talvez aquele momento em que você falou, e depois você usa a expressão, tá vendo? Fala aí, agora já falou. Como é que acontece? Ela foi construtiva quando você olha? Ou ela foi um problema que se agravou ainda mais sobre a sua vida, sobre a vida do outro? É isso que nós temos que determinar na questão se ela
é de origem divina, se ela é uma resposta construtiva ao amor, à injustiça, eu estou sendo um colaborador, eu estou, no meu momento de ira, eu estou construindo isso conforme desígnio e propósito de Deus? Porque você não pode dizer aqui, ninguém de nós fala, olha, daqui a pouco eu vou ficar irado. Não é dessa maneira. A ira, ela vai ser sempre uma resposta a alguma coisa. E isso acontece com todos nós. Então você não planeja ter ira. Você tem um momento, uma questão circunstancial que lhe provocou a ira e agora você tem que lidar com ela. Então vamos perceber isso daí? Como é que tem acontecido relacionamento esposo-esposa, relacionamento pais e filhos, filhos e pais, relacionamento patrão-empregado, relacionamento irmãos de igreja, né? Como é que isso se evidencia, né? Como é que nós construímos? O irmão lá me deixou irado, e como é que você constrói isso? Se é uma resposta, certo? Para você construir amor, construir, procurar trazer para o seu coração a ferramenta pela qual você necessita para, vamos dizer, resolver aquela situação. Então nós temos algumas qualificações de ira que às vezes você vai se identificar muito bem, né? Muito bem. Vamos ver agora sobre o que é a ira válida. Eu estou pulando alguns textos, viu, Dina? Tá? Fiquem preocupados, não sou eu mesmo que estou fazendo aqui, tá? Qual é a resposta? De que maneira que eu posso produzir? Existe a chamada ira válida. Vamos ver, né? Porque a gente precisa detectar. Né? É uma ação que eu estou considerando positiva. Ela é válida de estar acontecendo naquele momento. Então a gente determina ela como há uma razão séria que eu tenho que considerar acontecendo naquele momento, e ela é válida, certo? Ou seja, potencial que eu preciso para lidar com o ego e tornar o relacionamento saudável. Como é que eu vou lidar numa ira válida, lidar com o que está errado e tornar isso saudável para a minha vida? Então vamos perceber, pelo menos na ira válida, né? Eu sei dizer. Então, 5 etapas para você lidar com a ira válida. Olhe lá para a gente. Está aí, Edna? Primeiro, admitir conscientemente para si mesmo que você está irado. Se ela é válida, se ela realmente justifica, você tem que admitir para você mesmo: eu estou irado. Não posso esconder isso. Eu estou irado, ou eu estou irada. Segunda atitude que eu tenho que ter depois de admitir que estou irado é esta: reprimir uma resposta imediata. A gente já quer descarregar. Já percebeu isso? A gente já quer atacar. A gente já quer responder. Se você tem uma ira válida, você admitiu, porque você olhando para dentro de você está percebendo o seguinte: o que eu fizer, o que eu falar, a atitude que eu tiver daqui por diante, ela pode ser desastrosa. Ela pode trazer consequências terríveis. Então eu tenho que entender isso. Eu vou reprimir esse momento, porque eu estou irado. Porque eu estou irada. Terceiro, eu tenho que localizar o foco da ira. Por que ela aconteceu? Foi aquela palavra? Foi aquela atitude? Foi aquele desprezo? O que foi que me deixou irado? Você
Observou que você está estudando o seu comportamento? Você está fazendo uma avaliação de você mesma. Antes de tomar qualquer atitude, eu estou irado, eu estou com raiva. Me silencio. O que foi que me deixou irado? Eu estou indo ao ponto. O que foi que me deixou irado? Por que eu estou assim agora? Por que eu estou assim? Aí eu começo a avaliar quais são as minhas opções. Entendeu? Ela é muito consciente. Ela é muito consciente. Quais são as minhas opções para lidar com essa situação agora? Que opções eu tenho? Se você, na sua avaliação, percebeu, ela é válida, eu estou irado, certo? Estou aqui me contendo, eu estou aqui em silêncio, eu estou aqui localizando o foco da ira, porque o que foi que realmente me deixou irado, qual palavra, qual atitude, o que foi, e vou avaliar que situação eu vou tomar, o que eu vou fazer. E aí, depois de avaliar, então, Deus, eu vou tomar uma atitude construtiva. Observe, você avaliou. Pensa como uma coisa, ela é muito dentro da paz. Ela é muito dentro da análise, certo? Você está dizendo, ó, ficou um negócio muito chato, ficou um negócio que me trouxe mal-estar, certo? Mas é bom agora eu me conter. E eu estou aqui ponderando sobre tudo que eu ouvi, sobre tudo que foi feito. Eu vou achar uma atitude, certo? Vou escolher uma opção aqui para resolver esse quadro. E o último passo que eu vou dar é, eu vou construir agora. Certo? Porque eu já me avaliei, então agora eu vou à outra parte e vou tomar uma atitude de construção. Observe bem a consciência que você tem. Observou a consciência que você tem? Você avaliou tudo em você e você avaliou as saídas para resolver aquele quadro. Então agora eu vou construir. Por quê? Porque talvez tenha sido com a minha esposa, tenha sido com o meu marido, tenha sido com meus filhos, tenha sido com meus pais, tenha sido com o meu melhor amigo, tenha sido com o meu irmão, minha irmã lá da igreja, certo? Tenha sido com o meu pastor, certo? E aí eu vou avaliar, e agora a atitude que eu vou tomar, eu estou indo lá para resolver essa situação, mas eu estou indo lá para construir, não para tornar o problema pior. Não para tornar o problema pior. Isso requer de nós, certo, um espírito brando, um espírito amoroso. Isso requer de nós uma atitude de paz. Eu estou indo na paz. E requer de nós a oração, né? Senhor, permita que cada palavra que eu estiver construindo ali sejam palavras que ajudem a tirar esse mal-estar que existiu entre eu e o pastor, entre eu e o meu marido, entre eu e minha esposa, entre os meus filhos, entre os meus filhos e eu, e assim por diante. Esse é o caminho. Então, ela é válida. Ela é válida. Você encontrou um caminho que está lhe trazendo uma orientação construtiva dentro do planejamento de Deus. Deus te deixou irado ou irada, mas Ele diz, agora eu quero ver você construir. Agora eu quero ver você construir alguma coisa que vai resolver essa situação. Mas você também poderia pensar justamente nisso. Se existe a ira válida, lógico, deve não existir a ira não válida, né? Deve existir aquela que tem a razão de ser, mas que me deixa numa situação um pouco perturbadora, um pouco terrível. Então, observe isso, você tem esse problema da distorção, certo? Quando que ela é distorcida? Se ela é válida, quando que ela é distorcida para a minha vida? Coloca aí, né?
A ira distorcida, está ali no telão, difere da válida em uma característica fundamental. Na ira válida, haverá sempre um cometimento de uma injustiça. Eu estou irado porque alguém foi injusto comigo. Ela é válida. Eu estou irado porque alguém foi injusto comigo. E a ira sempre será uma resposta contra o mal que ele causou. Qual é a confusão que a gente faz? A confusão que a gente faz é que a gente sempre não quer destruir o mal que foi nos feito, a gente quer destruir a pessoa que nos causou o mal. Isso é distorção. Porque na ira válida você não tem o objetivo de destruir a pessoa, você tem o objetivo de construir na vida da pessoa novamente um relacionamento saudável. Na ira distorcida, o seu objetivo, certo? Embora você tenha toda a razão para estar irado, toda a razão para estar com raiva, certo? Você foi ofendido, você foi, certo? Falaram de você, inventaram sobre você, mas o seu objetivo, em resposta a essa ira, não é destruir, aliás, o mal, mas é destruir a pessoa que fez. Perceba como que é bem diferente. A gente foca a pessoa, a gente não foca o mal, a gente foca a pessoa. Então ela não vai ser construtiva. Ela jamais você vai ter um relacionamento de amor, né? Jamais você vai ter um relacionamento de construção. Você justamente diz, pagou, bateu, levou, certo? Olho por olho, dente por dente, enfim, você diz, é desse jeito, eu vou fazer o mesmo. A pessoa me prejudicou, agora ela vai se ver comigo, eu também vou falar dela, eu também vou acabar com ela, eu também vou... Irmãos, não é esse o propósito da ira que a gente encontra na Bíblia. Não é esse o propósito da ira que às vezes você vai encontrar no texto bíblico vindo de Deus para a humanidade. Deus não quer destruir pessoas. Deus quer construir relacionamento amoroso. Houve um problema, então nós vamos atacar o mal que nos trouxe esse problema, mas agora eu vou lidar com a pessoa novamente. Em amor a essa pessoa, nós vamos acabar com o mal. Ela foi injusta comigo? Ela foi injusta comigo. Eu tenho razão de estar bravo? Eu tenho razão de estar bravo. Mas, no entanto, na ira distorcida, o meu foco não é o mal que foi me feito. O meu foco é quem fez. E isso tem levado à destruição de muitos relacionamentos. De muitos relacionamentos. Quem sabe você tenha construído, você não se lembra de nenhum momento em que você atravessou da sua vida, em que você esteve irado e você construiu um relacionamento amoroso. Você atacou o mal. As coisas foram esclarecidas, mas você se lembra de todos os relacionamentos que foram rompidos, de todos os relacionamentos bons que você teve, porque no momento da ira, ao invés de você se conter, ao invés de você avaliar o foco da ira, ao invés de você realmente fazer a opção do conserto e ir na direção da construção, você disse, eu vou na destruição de quem fez isso comigo. Aí era pecado. Aí ela se torna pecado. Porque se o objetivo de Deus em permitir que nós também estejamos irados, o objetivo de Deus não é destruir pessoas, relacionamentos. O objetivo de Deus é construir a partir de um foco errado, a partir de uma situação
situação errada. E é isso que a gente se perde como cristãos. A gente se perde porque agimos da mesma forma como o mundo age, procedemos da mesma forma como o mundo procede, certo? E aí ficamos tratando a ira como um pecado. A ira não é pecado. A ira não é pecado. Ela tem sua origem no amor e na santidade de Deus. Não é pecado. Mas ela se torna pecado em mim quando eu destruo o foco da essência do que Deus quis dizer para mim. Aí ela é pecado. Ah, vai se ver agora. Agora vai se ver comigo. Agora nós vamos colocar esse negócio ali. Sem avaliação, sem oração, sem aconselhamento, sem ajuda. Mas nós temos um outro problema que gera em nossos corações que é a ira destrutiva, né? A ira destrutiva, ela quer nos ajudar a perceber algumas questões que estão fora de foco no nosso jeito de ser. Primeiro, na ira destrutiva, você deve compartilhar informações. Sabe aquele negócio? Alguém disse alguma coisa de você e você ficou irado? Na ira válida, na ira distorcida, a pessoa falou para você, foi uma resposta a uma ação, a uma coisa injusta que ocorreu. Mas na ira destrutiva, certo? Alguém chegou para você e falou: olha, o irmão lá, certo? O teu amigo lá falou isso de você. Sabe, já acendeu a luzinha vermelha, você já começou a sair fumacinha, certo? Você já se desestabilizou emocionalmente, você já entrou num estado de choque, o que você quer é esganar essa pessoa. Observe, alguém falou que um outro alguém falou de você. Observe como é esse negócio, né? Alguém falou, me indicaram, eu até falei para alguns rapazes aqui da igreja, talvez vocês tenham conhecimento. Tem um jovem, eu não sei se é da cidade de Marília, do estado de São Paulo. Ele produz alguns vídeos na internet, muito bem feitos, muito bem produzidos. Muito bem produzidos, com temas atuais e com temas da igreja, né? Então, tem dados momentos que ele está fazendo a cantada de Salomão, né? Há uma dinâmica muito espontânea, realmente ele é um artista e é um servo de Deus, né? Eu falei, foi com a Dina, foi, Dina? Você lembra do site? Não lembra? O que eu mais precisava dar o site para vocês, alguém lembra dele? É o Jonathan? É o Jonathan? Desconfinado, né? Desconfinados, né? Os inconfinados? É desconfinados. Vá no YouTube e veja os vídeos desse irmão. Você vai rir, certo? O cara é um artista, trabalha com as pessoas da igreja, produz situações das mais variadas, e há uma desses vídeos que fala o seguinte, dessa maldição, né? Desse telefone sem fio, em que a gente vai entrando e de repente nessa ira destrutiva, o que você faz? O outro lhe falou e você chegou naquele outro e descarregou. Você não foi buscar informações,
Na ira destrutiva, você não busca informações, você não compartilha informações, você vai direto ao assunto para saber se é verdadeiro ou não. Quantas coisas já falaram de você e não é verdadeiro? Quantas coisas? Quantas situações já criaram na vida de vocês e nada é verdadeiro? E que te deixou irado. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, observe isso. Vê, em primeiro lugar, se é verdade o que estão falando de você. Segundo lugar, reúna as informações. O que estão falando de você? Quem está falando de você e o que estão falando de você? E negocie o entendimento. Vai procurar, certo? Depois de reunir informações, depois de compartilhar informações, certo? Minimize o seu comportamento. Porque o que acontece é o seguinte: quando você precisa confrontar alguém, quando você ouviu falar de que alguém lhe contou a respeito dele ou dele, mexeu com a tua vida, como é que eu vou lidar com essa situação? Fica mais difícil ainda. Porque às vezes você vai chegar lá, o camarada vai fazer, mas eu não falei nada de você. Essa informação não é verdadeira. Quem que está falando? Olha o complicador que você se mete, né? Porque o outro vai perguntar, mas quem que está falando isso de mim? Que eu falei isso? Ah, me falaram. Isso não serve. Você tem que dar nome aos bois. Quem falou? Ó, fulano chegou, falou assim. É verdade, não é? Ó, então é um mal entendido. Porque você ficou no estado de ira, que a sua vontade é uma destruição total, né? Ninguém tem obrigação de aguentar, de suportar alguém falando mal de alguém ou falando mal de você. Estão te destruindo. Então a ira que você está sentindo é uma ira que está te destruindo, está te consumindo, e às vezes não tem motivo, não há razão, não é verdadeira, não existe. Queridos, a ira que a gente mais pratica é explosiva. Tá? Olha, a explosiva, diz, né, por gentileza? Que você tem que passar os contas, né? A ira explosiva é aquela que a gente mais percebe. É uma resposta previsível. Olha o que vai dar isso. Você já sabe o que vai dar. Tá? E às vezes você tenta dizer, não fala que isso vai dar problema. Isso vai dar raiva. Ira explosiva é a resposta mais possível que nós encontramos. E ela é expressa de duas maneiras, verbal e física. É uma. Você chega lá e descarrega um caminhão de palavras, de bobagens, certo? Se alguém tivesse ali gravando e mostrasse para você, depois você ficaria envergonhado do que você falou. Se alguém tivesse ali filmando, talvez da agressão física que você fez. Observe isso. Nós tomamos essa atitude diante dos nossos irmãos, ira explosiva, certo? Nós vamos lá para acabar, nós vamos lá para humilhar, nós vamos lá para fazer com que aquela pessoa nunca mais fale da gente, mas de uma maneira muito agressiva. Muito agressiva. Geralmente isso você encontra em famílias, parentes, certo? Irmãos. Você encontra essa ira destrutiva, onde aconteceu as palavras verbais, aqueles insultos, aqueles xingamentos, aquelas palavras de depreciação, nós vomitamos tudo ali naquele momento. Ou agredimos fisicamente.
ou partimos para a diferença. O comportamento agressivo, explosivo, destrutivo, nunca será sobre as nossas vidas uma bênção. Agora percebam isso. Se eu estou lidando com alguma coisa que é noção, que faz parte da minha natureza, irmão, irmã, que você tem que lidar, ou você está lidando, alguém mexeu com você, alguém acabou com você, mexeu com a tua moral, mexeu com a tua história, mexeu com seus filhos, mexeu com a tua família, mexeu com a tua esposa, mexeu com o teu marido. Deus está te dando uma oportunidade muito sábia nesta hora de saber que você tem a natureza dele. Você sabe por quê? Porque às vezes você pode achar o seguinte: eu que tenho um senso de justiça, senso de moral, certo? Senso de fidelidade, senso de uma vida íntegra, eu posso achar que isso só acontece comigo porque de repente o camarada lá, que é um imoral, o camarada lá que tem um desajustado na sociedade, certo? A gente poderia dizer um canalha para a nossa sociedade, a gente acha que ele não tem senso também. Mas isso faz parte da natureza, certo? Acompanhe alguém que não teme a Deus, acompanhe alguém que tem uma facilidade de ficar irado. Em vários momentos, você vai perceber o seguinte: às vezes, quando ele, diante de uma situação injusta, ele vai dizer assim: isso não é justo. O próprio camarada que não tem esse senso, ele vai dizer: isso não é justo. Agora, quanto mais você que tem esse senso cristão, essa situação bíblica de você perceber, olha, Deus, por causa da sua natureza que é amor, que é santidade, certo? Ele fica irado com a gente, não para destruir a gente, porque a Bíblia mesmo diz que Deus não tem prazer nenhum na morte de um ímpio, muito menos de um filho dele. O que Deus tem para comigo e com você é que a gente saiba viver com uma qualidade de vida que sobre essa existência até a volta de Cristo, até quando Ele nos chamar à presença dEle, é como nós vamos viver diante de uma natureza que também, de algo que existe, de um sentimento que existe dentro de mim. Eu fico irado, e eu fico irado, vocês não imaginam. Eu tenho que avaliar isso, eu tenho que ponderar isso, eu tenho que botar o pé no freio, porque o objetivo de Deus, ao permitir que eu fique irado, é para que eu tome atitudes de uma construção, que eu caminhe na direção do amor, que eu caminhe na direção do que é Deus, porque Ele partilha isso, é a experiência que Deus está lhe dando. Então não diga: é pecado sim, e se tornará pecado sobre a sua vida, se você disser: agora eu vou para as cabeças, agora eu vou destruir, agora vão ver com quem mexeram. Isso é pecado, porque ela não está construindo na mesma base do amor e da santidade de Deus para as nossas vidas. Quer ver uma questão? E a gente já está chegando ao final, meus queridos, porque há muita coisa para falar, mas não dá. Vamos ficar por aqui, mas observe algumas coisas que acontecem com a gente. Às vezes você que é a mais conhecida, que a gente falou aqui, que é a explosiva, aquela que verbalmente você agride alguém, aquela que fisicamente você agride alguém, aquela que é implosiva. A explosiva é como um botijão que explode, tudo que está ao redor destruído. A implosiva é como um prédio que com várias situações, ela é implodida, ela cai naquele lugar, ela é no interior. Você se sentiu injustiçado, você se sentiu maltratado, você se sentiu preterido, você se sentiu um nada diante de um quadro em que você diz: é injusto, não é certo o que fizeram comigo, mas você guarda, você se tranca,
Sabe, irmãos? São várias explosões em conjunto acontecendo dentro de você. Todo mundo esperava uma reação sua, não houve. Todo mundo queria alguma coisa sua, mas não aconteceu. Você guardou aquilo ali. E aí que está um grande problema, certo? Porque a pessoa que opta em conter todas as explosões em seu interior, certo? A ira explosiva é facilmente percebida por gritos, por reprovações, por blasfêmias, por críticas, por palavras de fúria. A ira implosiva é facilmente reconhecida por outros. Por definição, aprisionada dentro de mim. A ira implosiva, ela provoca retração, afastamento. Você vai se afastando das pessoas, tá? Você vai se afastando da comunhão, você vai se afastando de gente querida, você vai se afastando de amigos. É uma retração, certo? E ela é uma introversão também. Por quê? Porque você direciona para os outros um motivo. Um motivo. E você sempre tem uma desculpa para dar. Estou cansado. Você não falou mais comigo? O que foi que aconteceu? Cansado, ando sem tempo, certo? A minha vida está uma correria, certo? Mas ela está instalada nele. Primeiro houve o afastamento, depois as desculpas. Nós damos desculpas, porque não explodimos. A gente guardou aqui e a gente diz o seguinte: eu não quero mais contato, não quero mais vivência, não quero mais proximidade com ninguém. Talvez você chegue a dizer: eu prefiro ver o diabo ao ver aquela vida. E quando aquela vida te aborda, você diz: rapaz, eu estou muito cansado, eu estou com meu tempo muito ocupado, eu estou com a minha vida muito desarranjada, sabe? E há muitas coisas que eu preciso colocar em ordem, por isso que eu não estou tendo esse tempo, não estou tendo mais essa razão. Então, ela está acontecendo ali no seu interior, só que ela tem um problema muito grave. Muito grave. Ressentimento, amargura, ódio. A ira reprimida, ela afeta nosso estado psicológico, mexe com as nossas emoções. Ela está guardada ali. E aí aquilo que a Bíblia fala também para você, ela se transforma numa raiz de amargura. Ela está ali. Várias explosões acontecendo no seu interior. Por causa de uma situação que você não quis resolver. Você diz: vou guardar. E aí criou a raiz de amargura. Certo? Porque você não pode dizer: eu estou irado por causa do diabo. Você não pode dizer isso. Eu estou na ira hoje por causa do diabo. Não. Você não pode dizer isso. Você está irado porque você deu brechas para que o diabo, nos seus ressentimentos, nas suas angústias, ele descobriu ali que é o lugar que te machuca e ele vai se encarregar de te perfurar, de te ferir a todo momento. Não importa onde você estiver, quanto tempo foi, ele vai te machucar. Ele vai te machucar. Porque você guardou tudo dentro de você. Agora entenda uma coisa: tanto uma quanto a outra, a explosiva e a implosiva, são pecados. Ela se torna pecado. A Bíblia reprova. Tanto uma quanto a outra. Tem os últimos textos aí, Adina, vamos dar uma olhada para eles.
O texto de Atos 8. Atos 8. Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. E propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado a intenção do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Quando você olha para ele, você vê a atitude de Pedro, que com ira também responde, mas responde de uma maneira construtiva e verdadeira. Você está achando que se compra o dom de Deus? Mas naquele homem está uma intenção descoberta pelo apóstolo, uma intenção pecaminosa, certo? Porque ele está achando que os dons de Deus, ou o dom de Deus, se compra com dinheiro. O outro texto diz o seguinte: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que nos venham bem. A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nem sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles tem a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Gente, isso pode estar acontecendo com você, por se achar melhor, certo? Por se achar mais santo, por se achar um camarada mais controlado, por se achar uma mulher mais controlada, e que de repente você está sofrendo essas situações da amargura, da tristeza contínua, certo? Do achar que Deus não está mais sobre a sua vida, porque é um acúmulo de coisas guardadas, de ressentimentos ali, que criaram raiz que estão se espalhando sobre todo o seu corpo e tem feito de você uma pessoa doente. Você não tem mais alegria de estar com o povo de Deus, você não tem mais alegria de vivenciar na presença de Deus, você não tem mais alegria de cantar louvores ao Criador, você está uma pessoa que está entrando dentro da sua própria casca, porque você não resolve situações de ofensas, de palavras, que você disse: deixa comigo. Por outro lado, você também pode estar sendo uma pessoa desprezível aos olhos de outros, gente que não se aproxima de você, gente que não quer mais conviver com você, gente que está longe de você, gente que não pergunta mais sobre você e que em outras ocasiões esteve perto. Por que isso está acontecendo? Porque você também em dado momento foi muito explosivo. Você foi muito explosivo. E você está percebendo que está ficando sozinho. As pessoas estão se afastando do seu convívio. E outros, por se acharem
injustiçadas demais, elas estão se afastando também, mas com grande raiz de amargura no coração. Não tem alegria mais de salvação. E o último texto que a gente deixa para vocês é o de Hebreus 12, 14 e 15. Vamos lá? Todos juntos? Seguir. Paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Observe, quem vive a raiz de amargura contamina. Quem vive a raiz de amargura contamina. E eu e você temos que tratar essa situação. Ira. Todos nós a temos. E ela se manifesta. De que maneira? Onde ela se origina? Em Deus. Na santidade, no amor de Deus, que sempre com a sua ira tem atos construtivos para com o ser humano, e ele partilha essa experiência para que a gente cresça na nossa personalidade, que eu e você sabemos lidar com a ira. Eu e você sabemos lidar com a ira. A Bíblia quer e Deus quer que você saiba lidar com a sua ira. Perceba se ela é válida. Perceba se ela não é válida. Perceba se ela tem sido destrutiva. Perceba se ela é explosiva. Perceba se ela é algo que está dentro de você e você tem guardado e se transformou numa grande raiz de amargura. E está te corroendo por dentro como câncer, matando a sua vida. Deus, que lhe dá a condição de experimentar a ira. Não saia daqui dizendo ira é pecado. Mude esse conceito. Ira não é pecado. Pecado são as minhas atitudes. As minhas respostas à ira. Isso é pecado. Por isso que o texto de Efésios diz: irai-vos. Pode ficar irado, indignado. Você viu que o certo, você viu que houve injustiça, você viu que te maltrataram, você viu toda essa condição injusta acontecendo, você ficou irado, mas não transforma em pecado. Não transforma em pecado. Nessas suas palavras. Pondere. Reflita. Busque o foco e tome atitude construtiva nessa direção. Porque assim, esposo, vamos resolver muitos problemas. Esposas resolverão muitos problemas. Filhos resolverão muitos problemas. Pais resolverão muitos problemas de relacionamento dentro de casa. E quem sabe na família. Eu quero te contar uma experiência que eu tive há muitos anos. Um pastor me ligou na cidade de Curitiba. Eu o conhecia porque a igreja que eu pastoreei no estado de São Paulo, ele logo em seguida foi pastor lá também. Depois ele foi para Curitiba. Ele disse: olha, tem uma situação em Arapongas e faz parte da família de um dos membros aqui da igreja, também da IPI, não vou aqui nominar. A família, há algum tempo, elas estão cada um para um lado. Eles só engalfinham, eles só se atacam. Eles tiveram um problema no passado e houve uma divisão muito séria. Eu já vivenciei esse problema com também familiares. Eles pararam de se encontrar, eles têm raiva, eles têm ódio um do outro. Irmãos não se conversam, certo? Pais não conversam com filhos, filhos não conversam com pais. Há um problema acentuado. E eles chegaram à seguinte conclusão: que eles só perderam coisas de muito tempo. Eles ficaram todos amargurados, todos angustiados, todos revoltados. Eles revoltados com os outros, revoltados com eles. E assim por diante, eles pediram a mim: e eu preciso da tua ajuda, pastor. Porque uma parte dessa família está em Arapongas, e a parte que está aqui em Curitiba quer ir até Arapongas para eles se reconciliarem. E era muita gente.
E eles locaram uma escola para passarem 3 dias juntos, fazendo um acampamento em família, juntos. O pastor, eu falei, olha, você que está tendo essa ideia aí, eu só vou aí falar, e eu caio fora, você fica aí, viu? Você não saia daí. Para falar para eles sobre reconciliação. Para falar para eles que, embora eles estivessem irados uns com os outros, e eu falei também dessa santidade, desse amor de Deus é compartilhado na vida deles, mas que eles preferiram usar a raiva, as palavras que feriram muitos. Queridos, eu posso dizer uma coisa para vocês, eles passaram 3 dias ali, juntos, eu não sei o que, mas eles se reconciliaram. E tinha muita gente. Era uma família grande. Percebam isso. Por um acontecimento de muitos anos, eles perderam a convivência. E embora sendo crentes, cristãos, estavam em pecado diante de Deus. Estavam em pecado. Quem sabe não seja isso que falta a você dizer, vamos botar um basta isso. Vamos botar, eu quero viver a ira, mas viver a ira no padrão de Deus, não do padrão em que eu estou dando lugar para o diabo. E quem sabe você está irado com alguém. Quem sabe você está irado com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com famílias, com colegas, e você está percebendo que isso está te fazendo um mal-estar muito grande, está acabando com você. E você tratou ira sempre como um pecado, mas você não percebeu que a ira não é pecado. Ela faz parte da natureza de Deus, da origem de Deus, que é amor e santidade. Que Deus está precisando e está pedindo para você, vamos caminhar na reconstrução. Vai lá e peça perdão. Vai lá e dê perdão. Porque está acabando com você. Porque você falou o que não devia ter falado. Certo? Não seja como alguns que dizem o seguinte, pastor, no meu coração eu já perdoei o irmão. No teu coração você já perdoou o irmão, mas ele sabe que você perdoou. Não, ainda não tive essa oportunidade, então vai rápido. Porque eu deveria ser o último a saber, não o primeiro. Quem sabe nessa noite, meu irmão, minha irmã, quando a gente está tratando de um sentimento, de uma emoção que faz parte de todos nós, Deus quer trabalhar o seu coração. Deus quer, como assim Ele te perdoou, que você tenha força também para perdoar. Tem muita gente que diz, e depois, como é que fica, pastor? Ah, depois é outra conversa. Você não deu nenhum primeiro passo, você quer saber o segundo? Dá o primeiro passo. Depois sai do segundo. Curva sua fronte em nome de Jesus. Talvez hoje você se identificou que quando você está irado, você é muito explosivo. Talvez você se identificou também que você fique irado por aquilo que você ouve que os outros falaram de você. Talvez você fique irado, você guarda todo esse ressentimento dentro do seu coração. Isso está te matando, está te corroendo, está te machucando muito. E você percebeu que nos seus momentos de ira você não consegue atingir a validade dessa ira. Você não consegue detectar os porquês dessa ira. Você já explode. Você já se afasta. Querido irmão, querida irmã, o Senhor Jesus tem cura para você nessa noite. O Senhor Jesus tem cura para a tua alma nessa noite. A psicologia vai te ajudar muito, muito mesmo. Certo?
Alguns livros vão te ajudar muito, mas Deus tem muito mais interesse em te ajudar do que você mesmo em ser ajudado. Deus olha para você e diz: está na hora de estancar toda essa sua raiva, toda essa sua ira que não é mais válida, toda essa sua ira que está sendo explosiva, toda a sua ira que está sendo destrutiva, toda essa sua ira que está sendo guardada dentro do teu coração. Eu quero te ver sarado e curado. Eu fiz com que você tivesse a experiência da ira, mas não a usasse de maneira errada. E hoje você sabe que pode usá-la de maneira correta, porque todas as vezes que eu estive irado com você, eu não te destruí, eu não fui na direção para fazer o teu mal, mas eu construí a sua vida, eu te ajudei de novo, eu te fiz perceber que na minha santidade e no meu amor, eu quero que você tenha experiência de uma pessoa que vai viver outras experiências de ira, mas vai saber a partir de hoje como lidar. Quem sabe daqui para trás é hora de apagar, é hora de esquecer, é hora de começar a reconstruir de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você quer essa oração da sua vida, apenas coloque a mão no teu coração. Não quero que você venha à frente, não estou olhando para você, quero que todos estejam com os olhos fechados. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Deus olha para o teu coração agora, meu irmão e minha irmã. Deus olha para o teu coração agora, porque Ele sabe o que está ali, guardado, armazenado há muito tempo. Porque Ele sabe do que você fez, porque Ele sabe do que você deixou de fazer, porque Ele sabe das pessoas que você se afastou, mas guardou a raiva dentro de você, achando que tivesse controle, e ela hoje é uma raiz de amargura tão profunda, tão doentia, que está te matando, está te secando, está te deixando azedo e azeda. Mas o Senhor tem a cura para a tua alma. O Senhor tem a cura para o teu coração. É hora de pedir perdão. É hora de fazer com que aquele irmão saiba, porque ele não está sabendo ainda que você está irado, que você está irada com ele. É hora dele saber. E você vai lá para construir, você não vai lá para destruir. Ó Deus bendito, Tu nos fizeste a Tua imagem e a Tua semelhança. A gente já perdeu no pecado. Nós temos as sombras e fomos reconstruídos diante do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Essa imagem foi devolvida, essa semelhança está sendo devolvida dia a dia na nossa vida. E o Senhor pede que a gente se pareça mais com Cristo do que com o mundo. Para que o Senhor, olhando do céu, o Senhor olhando para mim e olhando para essa irmã, olhando para esse irmão, para esse jovem, o Senhor não vai ver a imagem dele, o Senhor vai ver a imagem de Cristo nele e nela. O Senhor vai estar olhando e dizendo: ali está meu filho, é Jesus Cristo. Ali está minha filha, é Jesus Cristo. O Senhor nos dá a capacidade, ó Pai, no Senhor e dentro da Tua palavra, de medirmos as intenções e as atitudes que às vezes já tomamos em precipitações, em fala, em gestos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu perdão, Pai. Eu preciso do Teu perdão hoje. Eu preciso do Teu perdão e eu preciso da Tua força agora, para poder reconstruir uma reconciliação, para eu não sofrer mais, para eu poder ir lá e pedir perdão para o irmão, para a irmã, porque eu me explodi com ele e com ela, me explodi com meu marido, com os meus filhos, com a minha esposa.
o meu grande amigo. Hoje a gente está afastado. Hoje a gente está reticente um para com o outro. Mas o Senhor nos trata como família. E eu preciso da tua força, Pai, para poder começar a juntar isso e construir a minha vida na direção do teu amor, da tua santidade. E se eu ficar irado, Pai, daqui por diante, ou irada daqui por diante, Pai, que seja por uma coisa nobre, justa, válida, e eu tome as atitudes certas. Eu tome as atitudes certas. Eu não ajunte mais, ó Deus, lixo no meu interior. O Senhor me limpou em Cristo Jesus. E eu não posso me tornar sujo no meu interior, porque no meu interior é a habitação do Espírito Santo. Segura esse irmão, segura essa irmã, Pai. Aconselha-o, aconselha-o. Ó Espírito Santo, que é o auxílio para as nossas vidas, ajuda-nos, ajuda ela, ajuda ele a começar uma vida reconhecendo quem verdadeiramente nós somos em relação à ira, e o que é a ira, e onde ela teve a sua origem. A partir de agora, a gente tomar atitudes certas e corretas, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, se a gente deu lugar para o diabo agir, e ele pode estar agindo hoje, Pai, sobre esta e sobre aquela vida, em nome de Jesus, repreende Satanás, ó Pai. Repreende Satanás e abençoa poderosamente o coração, a vida desse irmão e dessa irmã. Que a alegria do Senhor ressurja nesse coração. Assim como naquele filme, a alegria corria em todo o tempo, buscando soluções para que a tristeza, para que a ira, para que a rejeição não acontecesse, mas que a vida estivesse em alegria plena. O coração dos teus filhos possa estar também com a alegria plena do Senhor Jesus Cristo. Pedimos o teu perdão e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.